Quero contar pra vocês, então, a história da Letícia. Letícia é uma grande amiga minha e ela engravidou de uma forma inesperada. E, pra sua surpresa, engravidou em dobro, de uma vez. É claro que vem um tanto de coisa na cabeça, né? Passa por várias transformações, e ainda mais quando a gente fala de gêmeos. Comecei a acompanhar a Letícia bem no início da gestação dela, e desde o primeiro momento da gestação, ela sempre falou comigo que queria uma cesariana. Até porque, né, a nível de informação, bebês gêmeos, eles podem nascer de parto normal. Existem algumas ressalvas, mas os gêmeos da Letícia, especificamente, eram gêmeos, assim, que tinha de tudo para ter um parto normal. Eles tinham tudo separado, placenta separada, bolsa separada, os dois de cabecinha para baixo, eles crescendo, desenvolvendo super tranquilamente dentro da barriga. Mas ela não queria passar pela experiência do parto. Bom, mas eu sou enfermeira obstetra. Sou especialista em parto normal. O que eu iria fazer acompanhando a Letícia, já que era gêmeos, e que ela queria muito uma cesariana desde o primeiro momento que ela soube que ela estava grávida? Bom, como enfermeira obstetra, o que eu fiz e o que eu faço, mesmo que as mulheres queiram uma cesariana? Durante o pré-natal, eu preciso fazer o acompanhamento. Garantir também que aquele pré-natal, ele esteja acontecendo de uma forma mais segura. Além disso, de garantir assim, que os exames estão sendo feitos, né, no momento certo, explicar para ela cada exame o que significa, o que a gente precisa de fazer, o que ela precisa de tomar, os cuidados com o intestino, que o intestino prende, né, na maioria das gestantes. A Letícia, especificamente, ela estava grávida de gêmeos e na sua carreira profissional, assim, super alavancada, e ela ia precisar. Ou seja, o suporte emocional se fazia super necessário. Mesmo que ela não tivesse todos esses problemas, com a cabeça cheia, com a vida profissional precisando dar uma pausa, ainda assim, todas as grávidas precisam de ter um apoio emocional nesse momento. É muito hormônio, são muitas transformações que a gente passa. Então, eu, como enfermeira obstetra, nessa gestação da Letícia, considerada alto risco pelo parto, pela gestação de gêmeos, ela precisava de ser acompanhada com um médico e eu acompanhei junto, trazendo aí todas essas informações da gestação, os sentimentos, o que era normal, o que era esperado, o que era preocupante, os sinais de alerta. Então a gente fez um acompanhamento muito legal durante a gestação toda e claro que eu falava sobre o parto para ela. Claro que eu falava em relação às contrações, aos benefícios de um parto normal, mas em momento nenhum a escolha é minha. A escolha é. E não só isso. Dentro desse acompanhamento do pré-natal, eu já inseri a Letícia no mundo da maternidade, para ela entender também o que ela ia viver. E uma das coisas que a gente fez durante as nossas consultas, além de tomar café e comer biscoito calypso e ter muita conversa, era da gente fazer o curso de amamentação e de cuidados com o bebê. Afinal de contas, ela teria 2 bebês para cuidar. E nessa situação, considerando uma maternidade solo, ela precisaria, além do conhecimento, a paciência, preparar a mente, conseguir trabalhar as próprias frustrações. E isso tudo, a enfermeira obstetra aqui também, além de ter 2 filhas, também já viveu várias frustrações. E eu sei o quanto é importante a gente trabalhar o mundo maternidade dentro da gestação também. Independente do número de filhos que tiverem da barriga. Gestantes precisam. E então, dentro disso tudo, foram meses de acompanhamento, foram meses aí entre lágrimas e sorrisos, da gente se preparando para entrar nesse mundo da maternidade. Mas não vale, para mim, ao meu ver, a gente entrar no mundo da maternidade já agregando inúmeros riscos. E por isso que uma das coisas que eu sempre falei com a Letícia nesse acompanhamento foi da importância das contrações para os bebês. Dentro do curso, dentro das nossas consultas de pré-natal, dentro de tudo que eu passei para ela conseguiu entender o quanto é importante os bebês sentirem as contrações do parto. Por mais que ainda ela queira uma cesariana, e em momento nenhum estou discutindo a relação entre as escolhas, porque isso foi respeitado a todo momento, mas eu queria sempre alertar para ela qual é a forma que a gente tem, então, de fazer com que esses bebês nasçam cada vez melhores e que venham considerando as informações, considerando a realidade, considerando os desejos, a gente entrou no meio termo. Teve um certo dia que eu cheguei para fazer a consulta da Letícia e, claro, eu imagino uma mãe de gêmeos solo, com carreira profissional, 1 milhão de coisas acontecendo. Aquela gestação emocional, ela pode ter um limite. E o limite da Letícia chegou. Quando esse limite chegou, ela já me contou que ela já tinha agendado a cesariana dela. Então eu pensei, opa, eu preciso fazer alguma coisa para avisar esses bebês que eles vão nascer. Todo mundo já tá sabendo. Mas esses bebês não. E eles precisam de saber. Por quê? O mais importante pra mim é que o bebê nasce e que ele venha diretamente pro colo. Que não tenha todo aquele estresse que o bebê precise, né? De ir pro CTI, a questão do leite materno também, a descida do leite lenta. Pode ser que isso aconteça em alguns momentos. O que estiver ao meu alcance como profissional, eu vou fazer para que essa mãe e esse bebê, esses bebês nesse caso, fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem seguros. E o que aconteceu? A gente estimulou
essas contrações acontecerem. A Letícia entrou em trabalho de parto, mesmo que ainda um pouco prematuro. Entrou em trabalho de parto, os bebês foram avisados que eles iriam nascer. Os bebês nasceram maravilhosamente bem, foram diretamente para o colo, amamentaram na primeira hora, ficaram na hora de ouro, dentro do bloco ainda, enquanto terminavam a cirurgia da Letícia. A Letícia amamentou por um tempo ainda, teve algumas dificuldades, algum processo e até mesmo a logística de amamentar os gêmeos, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que a informação faz a diferença independente do... E a gente não parou por aí. Como vocês sabem, aqui na equipe, eu não paro quando os bebês nascem. A gente continua com o acompanhamento do pós-parto, porque é extremamente importante entender e viver essas maiores transformações com as famílias. Os primeiros 15 dias, eles são os mais críticos de todos. E é por isso que eu também estive junto da Letícia, especialmente por um parto cirúrgico e com 2 bebês. Então, dei o suporte ainda na amamentação, dentro do que a gente dava conta. Todo o suporte ainda para a recuperação e a questão emocional, que também faz toda a diferença. Importante nisso tudo a gente considerar, ainda que eu seja enfermeira obstetra, o respeito com a escolha da via de parto, seja cesariana, seja parto normal, e ressaltar o quanto que esse processo dela também foi humano, mesmo